Pessoal, então vamos continuar o curso. Não lembro qual aula que é, se é a 10 ou se é a 11, mas enfim. Nessa aula a gente vai ter uma introdução aqui ao iOS da Cisco, Internet Work Operating System, que é o sistema operacional que os equipamentos da Cisco utilizam. A gente tem aqui o Cisco iOS, ele é um Internet Work Operating System, sistema operacional de grande parte dos dispositivos Cisco, implementa uma série de funções, entre elas protocolos e serviços de comunicação, processo de roteamento de dados e mecanismos de segurança. E também ele faz o gerenciamento do hardware. E a gente tem aqui o modelo de licenciamento, que é o modelo antigo, né? Até a versão 15 existia praticamente 8 versões, 8 distribuições, né? Até a Advanced Enterprise seria a versão completa. Então, quanto mais funcionalidades, mais features o iOS tinha, mais memória o software consumia, né? Então, a gente saía da versão IP-Base para Advanced Enterprise, provavelmente seria necessário aumentar a memória da caixa, né? Então, a gente tinha uma caixa lá com IP-Base, que era a versão básica. Se nessa caixa a gente precisasse comprar e colocar um Advanced Enterprise, provavelmente você teria que aumentar a memória. Então, a gente tem a versão base, né, o IP-Base, que tem a conectividade, protocolos e serviços básicos. A gente vai subindo. Tem o Advanced Security, que tem funções de segurança, como VPN, IPsec. Tem a Enterprise Base, que é multiprotocolo, mais o IBM suporte. Tem o IP Voice, que tem suporte a VoIP. O Service Provide Service, que seria para provedor de serviço, né, MPLS, ATM, SSH, Voice over ATM. Aí tem o Advanced IP Service com suporte IPv6, Enterprise Service, Full IBM Support e no topo, né, da pirâmide, o Advanced Enterprise, que incorpora todas as funcionalidades anteriores, tranquilo? Então a gente tem desde o IP-Base até as intermediárias e a mais avançada, que seria o Advanced Enterprise. O modelo de licenciamento não tinha um controle rigoroso de licenciamento, então você consegue achar aí na internet uma porrada de iOS aí antes da versão 15, você consegue instalar ele no equipamento, então muita gente comprava o equipamento com a versão IP-Base, aumentava a memória, chegava na internet, baixava um Advanced Enterprise e colocava no equipamento e ele funcionava. A partir da versão 15 isso mudou radicalmente, existe a versão universal, com todos os recursos, caso você queira habilitar algum recurso avançado, basta comprar aquela licença. E tem um amarramento, né, muito mais rigoroso. Cada chave de ativação é associada a um único ID do roteador. Então, por exemplo, eu não posso pegar um iOS que está rodando num equipamento e colocar em outro equipamento, teoricamente, porque ele está amarrado ao ID daquela caixa. Então tem a versão IP-Base, que é a versão universal, conectividade, protocolo de serviço. Se eu quero aumentar a funcionalidade desse camarada que eu tenho, eu compro as licenças do tipo Data. Tem função MPLS, IBM, ATM, multiprotocolos. A versão Unified Communication, que tem VoIP, IP telefone, esse tipo de coisa. E a versão SEC, IPsec, 3DS, FW, que é o Firewall, IDS, VPN e SSH. Então, eu tenho uma versão e eu libero, né, vou liberando as funcionalidades de acordo com as licenças que eu compro. A instalação e ativação das licenças, existe um processo mais complexo, eu estou dando aqui genericamente. Se você quiser saber o processo, o caminho completo para você fazer cada uma desses passos e as terminologias corretas, procura lá no livro do Filippetti ou no site da própria Cisco. Eu não vou colocar aqui porque eu não estou vendo isso sendo cobrado em prova. Então vou dar aqui esse caminho. Se você precisar de alguma coisa mais aprofundada, você procura lá na bibliografia que eu já tinha passado na primeira aula. Primeiro, a aquisição do equipamento com a licença pré-instalada, então não precisa fazer nada, o equipamento já vem com a licença que eu quero. Se eu precisar fazer um upgrade, eu posso fazer pelo Cisco License Manager, que é uma plataforma gratuita, distribuída pela Cisco para a gestão centralizada de licenças, então eu tenho como um cara que vai ficar gerenciando minhas licenças. Eu tenho um processo manual via Command Line, que eu adquiro a licença via portal e eu manualmente ativo ela num device. E tem um processo que chama Call Home, que opera no modo cliente-servidor. O router é o cliente e o servidor estaria em infraestrutura de licenciamento da Cisco. E pode ser iniciado via linha de comando e é totalmente interativo. Então tem esses 4 tipos aí. Eu não vi nenhuma questão disso caindo na prova, então se você precisar consultar depois, procure lá na bibliografia
do próprio site da Cisco ou no livro do Filippetti. Acesso ao dispositivo. Então, quando a gente compra um dispositivo, ele vem sem IP configurado, vem sem nada configurado, né? Então, o acesso ao sistema operacional, que é o iOS, é feito via linha de comando, que é conhecido como a seção exec. Quando o dispositivo não possui nenhuma configuração, ele está zerado, a seção exec deve ser estabelecida através da porta do console, que é uma porta que tem no equipamento. A porta console é um acesso serial direto ao equipamento que não requer um endereço IP. Então eu tenho que ter acesso físico ao equipamento. Não tem como eu acessar a porta console de forma remota. Então tá aqui uma foto que eu tirei da porta console. Tá meio ruim aí, mas dá para você perceber. Então aí eu tenho uma porta console. Ela é uma porta, uma RJ45, né? E nos equipamentos mais novos já tem USB. Precisa de um cabo especial chamado cabo de console, né? Ou rollover. E na outra ponta tem um conector DB9 fêmea. Então você põe esse RJ45 no equipamento e o DB9 você coloca no seu notebook. Só que os notebooks de hoje em dia eles não têm mais essa saída DB9, né? Então você precisa de um adaptador USB, provavelmente. E se for um equipamento mais novo da Cisco, já tem a porta console USB. Então você não precisa de adaptador. Você só coloca o plug mini USB lá, você consegue acessar a console via USB. E tá aí o cabo rollover, que é esse cabo azul aí. Tranquilo? Isso pode variar de fabricante para fabricante, o da Cisco é esse aí. E aqui está uma simulação de um acesso da porta console. Então o equipamento está lá na bancada, eu estou fazendo a configuração dele e eu acesso ele a primeira vez via porta de console. Tranquilo? Eu também posso... não existe, né, senha pré-configurada para essa porta. Eu acesso ele sem senha na maioria das vezes. Um emulador de terminal utilizado para conexão com a porta console, então normalmente a gente usa o POT-TTY, né? Principalmente eu que uso o Linux. Um outro modo de conexão ao dispositivo é através da porta auxiliar. A porta auxiliar é basicamente como se fosse a porta console, só que eu não preciso estar fisicamente próximo do equipamento, eu não preciso plugar o cabo de console no equipamento. Eu posso fazer um acesso que a gente chama de out of band, que é... eu coloco um modem, né? Eu descamos para aquele modem via PSTN, que é uma rede de telefonia. Então tem um modem lá que utiliza a rede de telefonia, basta ter uma linha telefônica no local. Então, por exemplo, tem um roteador que está num local muito remoto, muito de difícil acesso, no alto de uma montanha, sei lá, alguma coisa desse tipo. E vamos supor que eu configurei esse equipamento e ele está lá. Eu posso acessar ele via console, caso tenha algum problema. Só que para acessar via console eu tenho que ir lá no alto da montanha e acessar esse equipamento. E vamos supor que eu configurei IP nele, eu estou fazendo um acesso nele via rede de dados, dando um telnet no IP dele. Só que se a rede de dados cair, o que eu faço? Eu vou ter que ir lá no equipamento. Para não ter que fazer isso, eu instalo lá uma linha telefônica e faço a conexão de um modem nessa porta auxiliar. E quando eu quero acessar esse equipamento, se a rede de dados cair, eu disco para esse modem e tenho acesso ao equipamento. Então eu estou indo via linha telefônica, né? É muito útil quando perdemos a conectividade via rede IP. Então eu disco para esse cara e tem acesso, em vez de eu precisar ir lá no local. O terceiro modo de se conectar, né, que é o modo in-band. A gente tem o out of band e o in-band. E eu tenho um console. O in-band é quando eu configuro um IP nele e faço uma sessão, né, abro uma sessão via telnet ou SSH, ao endereço IP configurado no equipamento. Então eu acesso ele via o IP que eu configurei nele. O acesso telnet ou SSH tem como destino o endereço IP e não uma interface física específica. Então, eu dou um telnet ou SSH no IP específico. A rotina de inicialização de um equipamento. A gente liga ele, né? Ele vai fazer o que a gente chama de Power On Self-Test. Ele faz esse Power On Post, né? O Power On Self-Test é um script de checagem geral do hardware. Se passar nesse script que verifica o hardware, ele vai procurar se existe um iOS na memória flash, que seria como se fosse o HD desse equipamento. O meu sistema operacional fica instalado lá. Os módulos de sistema do iOS serão carregados na RAM. Então, por exemplo, se eu tenho um módulo, alguma rotina lá de roteamento, esse tipo de coisa, ele vai ser carregado na RAM. E depois que isso é carregado, ele verifica se existe algum arquivo de configuração, se foi feita alguma configuração anterior, que a gente chama de startup config. Ele procura isso na memória NVRAM, que é a memória não volátil, né? Quer dizer que
quando eu desligar o equipamento, eu não perco essa configuração. Se não existir nenhum arquivo de configuração, é inicializado o modo setup, que é um modo de configuração inicial. É como se fosse aquele next, 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 finish lá do Windows. É um modo interativo do router. E com relação às memórias, a gente tem a memória RAM, que tem os modos ativos do sistema operacional, as tabelas diversas, por exemplo, tabela de roteamento, configuração ativas no equipamento, então aquela configuração que está rodando no equipamento, ela está na memória RAM. Se eu não salvar e fizer alguma alteração, se eu fizer alguma alteração e não salvar o arquivo de configuração, essa alteração está na memória RAM. Se eu não salvar, na hora que eu botar o equipamento, essa configuração vai perder. Eu tenho a NVRAM, que tem a Startup Config, né, que é a configuração previamente salva, e eu tenho a memória ROM, que tem o POST, né, o Power On Self-Test, tem o sistema de boot, e tem o modo ROM-ON, que é uma versão de emergência. Se eu fiz alguma meta, esqueci a senha, eu tenho que fazer alguma recuperação, eu entro nesse modo ROM-ON, que é uma versão emergencial e limitada do iOS. Serve para quando acontecer alguma merda, eu tenho esse modo de emergência. E isso fica na memória ROM. Costuma cair na prova esse tipo de coisa. Onde está o arquivo de configuração, onde está salvo, se é na startup, rotina de inicialização também. Se não tiver nenhum arquivo de configuração, o que ele faz? Ele vai entrar no modo setup. Se não entra no modo setup, quer dizer que tem um arquivo de configuração salvo. Então esse tipo de coisa é bom você saber estudar, porque isso costuma cair na prova de certificação. E tem a memória flash, que é onde está o iOS. Então o iOS ele fica na flash. Então tem aí os 4 tipos de memória, é bom que você saiba cada um deles, identificar cada um deles e descrever aí o post está onde, o iOS fica armazenado onde fica a tabela de roteamento, esse tipo de coisa é bom você saber. E a gente vai aqui para a linha de comando, né, que é a interface de comando, a Command Line Interface. É o modo mais completo de configuração, o modo mais utilizado. Então, se for mexer com equipamento aí, router, switching, você vai ter que mexer com linha de comando. Então, se você tem medo de mexer com linha de comando ou não acha agradável, não tem jeito, você vai ter que mexer com esse cara. Tanto é que nos labs também que caem na prova, você tem que mexer com linha de comando. Mais opções e maior poder de customização, então consigo fazer mais coisa quando eu estou na linha de comando e não na interface web. Todo e qualquer comando inserido via command line tem efeito imediato. Então se eu apertei Enter, eu fiz uma modificação do equipamento. Se eu apertei Enter e fiz alguma coisa errada, a hora que eu apertar Enter, eu posso perder acesso com o equipamento, ele pode cair, eu perder comunicação ou algum cliente cair. Então muito cuidado quando você fazer alguma alteração, tenha certeza do que está fazendo. Antes de apertar o Enter, pense bem, principalmente em uma rede em produção. Então a gente tem aqui a linha de comando. Ao acessar a primeira vez, né, se não tiver nenhuma configuração salva, você vai ver as mensagens de boot, né, uma série de mensagens. E depois a gente vai ter essa mensagem aí, System Configuration Dialog, que é Would you like to enter the initial configuration dialog? Yes or no? Seria aquele next, 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 finish lá do Windows que ele te ajuda a configurar o equipamento, que a gente chama de modo setup. Então o modo setup, se aparecer na prova um print igual tá esse aí, ó, com esse yes or no, System Configuration Dialog, quer dizer o quê? Que não existe configuração salva na NVRAM, então o equipamento está zerado. Você pode responder no ou pressionar Ctrl C. Normalmente a gente responde no e já vai para o modo de configuração individual, né? A gente não entra no setup. Atenção, o System Configuration Dialog só vai aparecer se não tiver nenhuma configuração salva no roteador. Lembre-se disso na hora da prova, que eu já acabei de falar. E a interface de comando, a prova também, o CCNA, ele pede para você identificar os prompts de comando. Então, quando você tem esse maior na tela, indica que você está no modo usuário, modo exec usuário. É um modo limitado, só tem opção de leitura, né, view only. Não é possível alterar nada nesse modo. Então tá aí, R1 maior, eu não posso fazer nada nesse comando, só consigo dar nesse modo, né, modo usuário. Só consigo dar alguns comandos show. A gente tem um modo privilegiado, que a gente insere o comando enable, o terminal vai mudar de maior para jogo da velha. Vocês estão vendo aí que ele mudou de maior para jogo da velha. Então o maior, eu tenho ali o modo exec usuário, dou enable, eu entro no modo de configuração exec privilegiado. Então mudou de maior para jogo da velha.
é importante saber diferenciar os prompts de comando na prova. Então, já falei isso. Tá aí o atenção. E outra coisa, apenas comandos que não alteram as configurações são permitidos. Normalmente comandos de gerência, verificação ou debugs. Então, quando eu tenho o modo exec usuário privilegiado, eu não consigo fazer nenhuma alteração no equipamento. Eu consigo visualizar alguma coisa, fazer um troubleshoot vendo algum debug ou esse tipo de coisa. Mas configurar um IP, por exemplo, uma interface, eu não consigo. Então, a gente tem aqui, para ajuda, né, a gente tem uma interrogação. Em qualquer prompt de comando e a qualquer momento eu posso utilizar a interrogação para ajuda. Então, por exemplo, aí, eu apertei R1, tá lá, eu estou no modo privilegiado, apertei a interrogação, ele me mostra os comandos existentes nesse modo. Permite identificar quais os parâmetros ou subcomandos aceitos após um determinado comando. Então, por exemplo, deu o comando show no modo privilegiado ali, interrogação, ele me deu lá as opções que eu tenho ali depois do comando show. Show AAA, show access question e toda a lista de comandos depois do show. Quando erramos alguma coisa, né, a linha de comando ele passa o erro ou então dá dica, né, para identificar e corrigir o erro. Aqui, por exemplo, eu coloquei o show running e eu coloquei um N só, são dois. Repara ali que depois do show RUN, ele colocou ali e falou ali, ó, invalid input detect at marker. Então, onde eu tenho esse chapéuzinho aí, ó, essa letra I, ela não deveria estar aí. Teria que ter uma outra coisa aí, senão o I. Que não seja o I, né? Então, o que você faz? Repete o comando, apaga até o N e põe, por exemplo, interrogação. Ele vai te dar as opções de comando que existem. Não existe running com um N só. Tranquilo? Então, use uma interrogação para te dar ajuda. Reunindo informações. O comando show, abreviado SH, é um comando utilizado com muita frequência. Executado no prompt exec, né, que é o modo de configuração usuário privilegiado e, portanto, apresenta as informações. Não interfere na configuração do equipamento, então ele não altera nada. Então, por exemplo, show version, show running config, me mostra a configuração, show version vai me dar informações do iOS, show running config interface F0/1, então repare que eu posso colocar ele completo ou abreviado. Então SH significa show, run significa running config, int significa interface, F0/1 significa fast ethernet 0/1. Show startup config me mostra o arquivo de configuração da startup config, ou seja, aquilo que está salvo na memória, NVRAM. Show flash, o que tem na flash. Show interfaces, o status das interfaces, ou show int. Show history, os comandos que foram digitados nesse equipamento. Show run, pipe, interrogação. Show run, o pipe, galera, serve para utilizar filtro. No CCNA não é muito cobrado, mas você tem a opção aí de utilizar pipe igual no Linux. Por exemplo, show run, pipe include interface, pipe duplex. Ele vai me dar tudo que tiver na configuração, na running config, que tiver a palavra interface, include interface, e tiver duplex. Então, ele vai me mostrar esse tipo de configuração. Então, o comando show, ele serve para apresentar informações. Para conseguirmos fazer alguma alteração na configuração do dispositivo, devemos entrar no modo de configuração. Para conseguirmos fazer uma alteração na configuração do dispositivo, devemos entrar no modo de configuração. Tá repetido, né? Essa caixa de texto. O primeiro nível de configuração é o global, acessado pelo comando configure ou conf. Então, se eu der um configure interrogação, eu tenho aí confirm, memory, network, overwrite network, replace terminal. O configure memory, para alterar as configurações armazenadas na NVRAM ou no arquivo que está salvo. Configure network, substitui nossa configuração ativa, run config, por uma armazenada na NVRAM ou em um servidor da rede. E o mais comum é o configure terminal, ou conft, que é o padrão, para alterar as configurações ativas na RAM, ou running config. Então, normalmente, conft ou configure terminal, você entra para fazer a alteração da configuração daquilo que está rodando no equipamento. Modo de configuração. Conforme acessamos elementos específicos, como as interfaces ou protocolos para configurá-los, os prompts de configuração vão alterando. Então, à medida que eu vou entrando numa interface ou num protocolo de roteamento, os prompts eles vão mostrando onde que a gente está.
Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu estou no modo aqui, exec usuário, eu dou um enable, entro no modo privilegiado aqui, eu dou um configure terminal, entro no modo de configuração, e agora o meu terminal mudou ali de, era maior, depois virou jogo da abelha, agora tem um config, quer dizer que eu estou no modo de configuração. Se eu entrar dentro de uma interface, dar o comando interface, fecha Ethernet 0/0, interface é uma placa de rede que eu tenho no meu equipamento, uma portinha de rede que eu tenho no meu equipamento, repare que o terminal agora vai mudar. Era config, virou config if. Esse if é de interface. Então eu estou configurando a interface fecha 0/0. Se eu quero sair do modo de configuração de interface, eu dou um exit. E eu volto ao modo de configuração global. Por exemplo, vou dar um router hip, que é o modo de configuração de roteamento. O terminal ali mudou para config-router. Dou um exit, ele volta para o modo de configuração global. Se eu dou um line console 0, ele vai entrar no modo de configuração da porta de console. Se eu der um exit, ele sai. E a gente tem aqui alguns atalhos de edição. A gente tem o ESC mais F, move o cursor uma palavra para frente, ESC mais B, move o cursor uma palavra para trás, Ctrl mais F, move o cursor um caractere à frente, Ctrl D, deleta um caractere à frente, Ctrl A, move o cursor para o início da linha, Ctrl E, move o cursor para o final da linha, Ctrl U, apaga a linha edição, Ctrl R, reapresenta a linha edição, Ctrl W, deleta uma palavra para trás, Ctrl Z, finaliza o modo de configuração e volta para exec. E o mais utilizado, pelo menos por mim, é o tab, que completa a digitação de um comando, como se fosse o Linux. Então ele completa aquele comando que eu estou digitando. Algumas provas passadas, as anteriores, algumas costumavam cobrar esses atalhos. Não estou vendo isso cair mais, então eu não recomendo ficar decorando esses atalhos, a não ser que você já utilize aí no dia a dia e você sabe aí a maioria. Tranquilo? Configuração do relógio. O relógio ele tem grande importância no meu equipamento, uma vez que os logs, né, do sistema, tudo aquilo que é feito no equipamento, tudo aquilo que acontece no equipamento, é gerado um log. Se o relógio não tiver configurado de forma correta, como é que eu vou saber, por exemplo, qual foi a última vez que ele bootou, qual foi, quando que alguém deu algum comando nele, quando que aconteceu um determinado erro, eu vou ficar perdido. Então a primeira coisa que você faz quando você vai configurar o equipamento, uma das primeiras coisas é configurar o relógio de forma correta. Você pode configurar o relógio de forma manual ou via servidor Network Time Protocol, servidor NTP na sua rede. Então se eu der um show clock, ele me mostra o horário, né? Se eu der um clock set, o horário, né? 15.2.03.8.00 July JOL 25/2014, eu configuro de forma manual, né, o relógio. E, por exemplo, eu tenho que colocar time zone também. Clock time zone BR-3. Ou eu posso apontar para um NTP server, um servidor que vai me mandar esse horário. Por exemplo, NTP server 250.20.10. Então, na sua rede, se for uma rede de médio, grande porte, o ideal é que você configure um servidor NTP. Porém, servidor NTP não é escopo do CCNA, tranquilo? Porque todos os equipamentos vão estar no mesmo horário. Você só altera no servidor NTP, por exemplo, tranquilo? Usuários, senhas e privilégios. Roteadores e switches Cisco vêm de fábrica sem qualquer tipo de senha de acesso configurada. Então ele vem todo aberto. Temos basicamente dois tipos de senha. Senha de modo usuário e senha de modo privilegiado. Os de modo usuário são aquelas solicitadas antes mesmo do prompt exec de modo usuário ser apresentado. Então, deu um telnet lá no equipamento, ele vai pedir essa senha. Devem ser configurados em todos os locais que permitam acesso a dispositivos, que são as portas de console, auxiliar e as linhas virtuais, que como se fosse uma porta, só que é uma porta virtual, que são as linhas de telnet, ou linha VTY, né? Que permitam acesso remoto via telnet ou SSH. Então, senhas utilizadas quando precisamos acessar certo nível de privilégio, que é a senha de modo privilegiado, por exemplo, quando a gente coloca o comando enable. Então, a gente precisa estar pedindo ali um nível de privilégio, né? A gente está saindo do modo usuário para o modo privilegiado. Uma senha será solicitada quando a gente digita o enable, por exemplo. Então, a configuração dessas senhas é bem tranquilo. Eu dou um config-t, configuration terminal. Eu dou, por exemplo, vou entrar na
porta auxiliar, line auxiliar 0. E eu coloco lá password Cisco. Então, quando o cara entrar nessa porta, colocar um cabo de console lá, vai pedir uma senha. Essa senha que o cara tem que digitar tem que ser Cisco. Porém, para essa configuração funcionar, eu tenho que colocar login. Se eu não colocar essa palavra login, ele não entende que ele precisa verificar a senha. Então eu tenho que colocar essa palavra-chave login. Depois eu dou um exit. Então toda vez que alguém colocar uma porta de um cabo rollover lá e acessar o equipamento, ele vai pedir uma senha. Essa senha vai ser a senha Cisco, que eu acabei de configurar. Por exemplo, na porta de console. Então vocês estão vendo que portas são tudo line. Line auxiliar 0, porta auxiliar. Line console. Opa, desculpa, eu falei errado na explicação passada, né? Auxiliar é quando eu vou acessar via aquele modem, via PSTN, aquele acesso out of band. Line console é quando eu vou acessar via o rollover. Então eu inverti as bolas aqui. Então eu tenho aí o password Cisco também, depois a palavra-chave login também, e depois eu dou o exit. Line VTY015, quer dizer então que eu tenho 16 linhas aí de acesso remoto, que são as linhas 0 até 15. São as linhas virtuais. Por que virtuais? Porque eu não tenho 16 portas lá de telnet físicas no meu equipamento. Eu tenho a porta auxiliar, que ela é física, é uma portinha física no meu equipamento, e eu tenho a porta de console, que ela é física. As virtuais, o próprio nome já diz, elas não existem fisicamente no equipamento, só para fazer acesso remoto. Eu coloco o password Cisco e a palavra-chave login. Se eu não colocar essa palavra-chave login, não funciona. Eu dou exit. E eu dou esse comando aqui, ó, Service Password Encryption. Porque se eu não der esse comando, quando eu der um show run e ver a configuração inteira do equipamento, as senhas vão ser possíveis de ser lidas, elas vão estar em texto puro. Então, por exemplo, se eu mandar um show run do equipamento para alguém me ajudar a resolver um problema, ele vai ver a senha dos meus equipamentos. Ou se alguém já estiver olhando lá, eu dando um show run, ele vai conseguir ver a senha dos equipamentos. Então, por exemplo, quando alguém tiver acesso à configuração, ele consegue ler a senha. Quando eu dou esse Service Password Encryption, ele vai pegar essa senha Cisco e vai criptografar ela. Então eu, ali vendo ali o arquivo de configuração, eu não consigo ver qual senha que é, ela vai estar criptografada. E eu tenho aqui Configuration Terminal Enable Secret Cisco. Isso vai pedir quando alguém entrar no equipamento e colocar o comando Enable, né, para entrar no modo privilegiado. E eu dou um exit. A senha será solicitada ao digitarmos o comando Enable. Então a gente dá um configure terminal, username Gustavo 123456, então eu estou criando o usuário Gustavo com a senha 126456, o username Bruno com a senha 654321 e o username Rodolfo 126456. E eu vou lá na porta auxiliar 0 e vou falar para ela pedir um usuário e senha, e vai pedir esse usuário e senha e vai consultar na base local de usuário e senha, na base de dados que eu criei ali agora, que são o username Gustavo, Bruno e Rodolfo. Então ele vai ver se aquele usuário existe ali e se a senha dele existe nesse equipamento. Então ele não vai buscar numa base de dados fora do equipamento. Line console 0, também eu vou colocar login local, então ele vai buscar usuário e senha nesse equipamento. E na linha virtual também é a mesma coisa. Login local. Então, quando eu coloco esse local, quer dizer que ele está buscando o usuário e senha dentro do equipamento, e não num servidor, por exemplo. Tranquilo? E dou exit e saio. Usuários e privilégios. Então, o iOS permite trabalhar com até 16 níveis de privilégios distintos, de 0 a 15. A gente já conheceu o level 1, que é o modo usuário, e o level 15, que é o modo privilegiado. Quando dou aquele confit, eu estou entrando no level 15. O modo usuário é aquele quando o usuário acessa o dispositivo. Quando eu dou um acesso lá no dispositivo, eu coloco lá o enable da vida, eu estou no modo level 1. E quando eu dou o confit, quando eu acesso o dispositivo, estou lá naquele maior, eu estou no modo level 1. Quando eu digito o enable, ele acessa o nível 15. O nível 0, ele é raramente utilizado,
permite somente 5 comandos do modo exec, que é o disable, enable, exit, help, logout. Então ele permite esses 5 comandos aí. Eu tenho os modos intermediários de 2 a 14, que podem ser utilizados para definir manualmente quais comandos serão ou não permitidos em quais modos. Então eu posso criar perfis de acesso, né? Eu posso criar lá um perfil lá, helpdesk, que ele vai usar o nível 2 e eu coloco quais comandos ele vai poder acessar no nível 2. Se eu estou no nível 2, eu posso acessar, eu tenho os mesmos privilégios do 0 e do 1. Se eu estou no nível 3, eu tenho os mesmos privilégios do 0, 1 e do 2. E assim vai. O level 15, eu tenho os mesmos privilégios de todos abaixo. E se eu libero alguma coisa no nível 2, por exemplo, eu estou liberando no nível 3 também. Tranquilo? Então é assim que funciona. O comando show privilege apresenta qual nível de privilégio no qual nos encontramos. Então, se eu der o comando show privilege, ele mostra qual que é o nível de privilégio que eu estou ali no momento. Então, aqui a configuração, eu vou dar um conft, eu vou dar um comando enable secret level set Cisco. Eu estou falando que a senha Cisco para o privilégio set. Então, quando alguém der o comando enable set, ele está querendo entrar no nível de privilégio 7 e vai pedir a senha Cisco. No line console 0, por exemplo, colocar login local, exit, e eu estou criando aqui o username Maria, privilege 5, secret ABCD. Então a Maria ela vai ter o privilégio 5, por exemplo, e a senha dela é ABCD. No line console 0, eu vou colocar um privilege level 5, então quando eu acessar via console, quem acessar via console vai ter o nível 5 de permissão. O de fábrica é 1, né? Galera, essas configurações aqui são todas uma independente da outra. Estou mostrando aqui só as opções que a gente tem. Por exemplo, o Enable Secret Level 7 é uma coisa. O Username Maria Privilege 5 é outra coisa. Quando eu dou Line Console 0 Privilege Level 5 é outra coisa. Então, por exemplo, no Username Maria Privilege 5, eu estou dando o privilégio 5 para Maria. Não tem nada a ver com a configuração de baixo, Line Console 0. Na Line Console 0, eu estou falando que todo mundo que acessar via console vai ter o Privilege Level 5. Beleza? Eu tenho ali o Privilege Exec Level 5 Ping. Então eu estou falando que o Level 5 vai ter direito a dar o comando Ping, vai dar o comando Traceroute, vai dar o comando Configure Terminal e vai dar o comando Interface, por exemplo. Ele pode dar esses comandos. IP Address e aí vai. Privilege Interface Level 5 IP address, então ele tem essas permissões aí. Para alterar o nome do equipamento, hostname, RT, RTR, BR, RJ, O01. Então, router, Brasil, Rio de Janeiro, 01. Depois que eu dei o comando hostname, repara ali que o nome do equipamento mudou. Era R1, virou agora o hostname que eu coloquei. Eu vou entrar na interface agora desse equipamento. Interface Fast Ethernet 0/0, por exemplo. Eu vou colocar agora um comentário nessa interface. Para quê? Para quê? Quando alguém entrar nessa portinha desse equipamento, vai saber onde que ela está ligando, por exemplo. Coloquei um description, conexão RJ para São Paulo, circuito 0. Então, é só um comentário que facilita o administrador de rede a verificar o que está sendo conectado nessa interface. É uma boa prática, né? Vou dar um exit. Vou criar um banner agora, que é uma mensagem que será exibida quando alguém se conectar no equipamento. Então, banner exec % ali, eu vou digitar enter text message e end with the character %. Então, eu vou digitar o que eu quero que apareça na tela, e quando eu digitar %, ele vai entender que é o final da mensagem que eu quero colocar. Então, eu vou digitando, este roteador pertence à empresa, blá blá blá. Acessos não autorizados serão logados. Acessos permitidos somente às pessoas autorizadas. Contato, um número qualquer, e-mail, blá blá blá, e %. Então, quando eu digitei %, quer dizer que agora a mensagem acabou de ser escrita. Então, toda vez que alguém entrar no modo exec, vai aparecer essa mensagem para o usuário. E dou um exit. Para testar, você pode dar um telnet para esse equipamento, tem que aparecer essa mensagem antes de você logar. E a configuração das interfaces.
Diferentes modelos de roteadores utilizam diversos métodos para a identificação de suas interfaces e módulos. Uma vez que as especificações físicas variam, a gente tem modelos com interfaces diferentes, né? Então, a gente tem placa de expansão. Essa identificação de interface pode ser difícil de você entender. Então, por exemplo, eu tenho esse roteador aí que é um 1841. Repara ali que ele tem duas portas Fast Ethernet. Tem a porta console e a porta auxiliar. Fast Ethernet 0/1 e Fast Ethernet 0/0. Tem ali o slot 0 e o slot 1. Se eu instalar alguma coisa no slot 1, por exemplo, vai ser o que for essa porta 1/ alguma coisa, porque está no slot 1. No slot 0 é 0/ alguma coisa. Tranquilo? E aqui eu tenho equipamento com mais portas e mais slots ainda. Se tem slot 2, vai ser 2/ alguma coisa. E se eu tiver nesse mesmo slot mais de uma porta e mais de um módulo, vai ser 2/0/1, por exemplo. Muito comum em porta serial. Vai ser slot 2 /0, porta 1, por exemplo. Tranquilo? Então eu posso ter esse tipo de coisa. Qualquer dúvida, né? Você pode também usar o help, né? Para configurar IP nas interfaces. Eu vou dar o configuration terminal, vou entrar no modo de configuração que está aí na tela, né? Com esse config entre parênteses. Vou dar o comando interface ou int gigabit ethernet 0/0, que ele está o módulo 0, porta 0. Vou colocar o IP, a IP address 92.168.101, a máscara 255.255.250. Dou o comando no shutdown para ligar essa porta. Por padrão, todas as interfaces do roteador elas encontram-se desligadas, né, com shutdown, e do switch elas encontram-se ligadas. E depois dou um end ou exit. Para eu ver a configuração de uma interface, eu dou um show running config interface para gigabit ethernet 0/0, ou G0/0, ou show int G0/0, ou show int summary, ou show IP int brief. Então são comandos de verificação aí, a gente vai testar nos labs. Backup e restauração de configuração e arquivos. O arquivo de configuração é um arquivo texto comum, toda linha que começa com exclamação será ignorada. Então se você ver um arquivo de configuração e tiver exclamação lá, quer dizer que aquela linha é um comentário, vai ser ignorado. A configuração ativa fica na memória RAM, como é que a gente já viu isso, né? Se você realizar alguma alteração na configuração e der um boot, vai perder a configuração. Para isso não acontecer, a gente tem que copiar a configuração que está rodando no equipamento, aquela que a gente está mexendo, a running config, e copiar ela, sobrescrever a que está salva, que é startup config. Então é por isso que o comando para salvar é copy running config to startup config. Estou pegando aquilo que eu escrevi ali no momento e salvando, sobrescrevendo aquilo que estava no equipamento. Eu posso também copiar para um servidor TFTP, posso copiar do TFTP para o que está rodando, eu posso zerar, eu posso copiar o que está na startup config do que está salvo. Por exemplo, eu estou mexendo lá e fiz alguma coisa que eu não lembro ou está errada. Deu algum comportamento estranho. Eu estou mexendo, toda vez que você faz uma alteração, você está mexendo na running config. Se eu fiz uma alteração na running config e ela está errada, a última configuração salva, provavelmente ela está válida. Então você dá um copy start to running config. É como se você tivesse dado um Ctrl Z. Pegou aquela configuração que estava sem mexer, que está salva, e colocou na que está rodando. Beleza? Então se você fizer alguma coisa errada aí, e der para você voltar à configuração, você vai colocar um copy start config to running config. E você pode dar um write memory, ou simplesmente um WR. Para verificar show flash, copy flash TFTP, copy TFF to flash, boot system flash, o nome do arquivo. Na flash, né, a gente já viu que fica lá o iOS. Então se eu quero verificar o estado da minha flash, se tem memória para eu adicionar mais um iOS, para eu fazer uma atualização, show flash. E por último aí o Cisco Configuration Professional, que é o CCP, que seria uma alternativa ao Command Line, que é a configuração via web. Tem o CCP Express e o Full. É necessário preparar o router para o CCP com os comandos. Então você tem que dar esses comandos aí se você quiser acessar o equipamento para fazer a configuração dele via browser, via web. Não é recomendado, é recomendado que você estude para a prova fazendo as configurações via linha de comando, beleza? Então tá aí um exemplozinho. E
acabou essa aula. Próxima aula a gente vai falar de roteamento. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham gostado e até mais.